Imagina uma criança que comeu 2 tipos de carne de demônios denominados yokai. Agora ele é imortal e todos os demônios têm medo dele. Ele também acaba conhecendo uma garota misteriosa que revela um grande segredo sobre seu passado. A história começa com uma garota chamada Koto. Ela está sentada do lado de fora do banco de um hospital. Então ela fala com um garoto chamado Kuro, que é o nosso prota. Ela o cumprimenta, mas o garoto está meio confuso, pois ele não sabe quem ela é. Ela pergunta como ele não consegue lembrar da garota que salvou a sua vida, mas ele responde dizendo que não consegue se lembrar de ter estado em perigo para alguém precisar salvar sua vida. Mas Koto diz a ele que há 2 anos atrás, neste hospital, algumas crianças passaram e o empurraram sem querer, mas Koto estava lá para salvá-lo e agarrá-lo antes que ele caísse. Kuro e sua namorada Saki agradeceram a ela naquele dia e prometeu que sempre se lembraria dela, e naquele momento foi amor à primeira vista de Koto. Koto ficou tão intrigada que, ao ver Kuro, ela até se refere a ele como uma figura de cabra com 2 chifres de demônio, mas para todos os outros ele parece um garoto normal. Agora voltamos ao presente e Kuro diz que agora se lembra dela, então se desculpa e diz a ela que não é bom em lembrar de rostos de garotas, especialmente porque ela está usando um chapéu novo. Ela então se senta ao lado dele, então ela propõe que eles comecem a namorar porque ela sabia que o relacionamento dele com sua ex-namorada Saki havia acabado e ele estava solteiro, mas ela quer que ele conte o motivo por que eles terminaram. Foi quando ele disse a ela que uma noite, enquanto os dois estavam passando por um rio, um monstro apareceu, então ele fugiu deixando apenas a sua namorada para trás, e esta é a razão pela qual eles terminaram. Mas Koto diz a ele que isso é mentira. O que aconteceu na verdade foi que o monstro era que estava com medo dele e de sua namorada. Agora ela que estava com medo dele porque viu como o monstro ficou, e isso fez ela pensar quem realmente era ele. Em seguida, explica que todos os monstros conhecem sua verdadeira identidade e o acham o mais aterrorizante de todos. Então Kuro pergunta a Koto quem ela realmente é. Então ela diz que é uma deusa da sabedoria de todas as criaturas míticas, monstros e espíritos conhecidos como yokai, mas Kuro não acredita nela. Então ela convence dizendo para encontrar os jornais de 6 anos atrás, que contam a história de uma garota que desapareceu, mas depois foi encontrada sem um olho e sem uma perna. Koto então sai e entra num ônibus para ir para casa, e é quando ela é visitada por uma das criaturas espirituais que lhe pede ajuda, e explica que é um monstro demoníaco à espreita na biblioteca, mas ela diz que cuidará disso amanhã, porque está seguindo Kuro. No dia seguinte, vemos que Kuro encontrou o jornal sobre Koto e fica sabendo do que aconteceu. Koto pergunta se sua investigação é prova suficiente para ele acreditar nela, mas ele diz que isso ainda não prova que ela é uma deusa da sabedoria. E naquele momento, um humano se transforma em uma raposa bem na frente deles e diz a Koto que a biblioteca foi invadida pelo monstro e pede ajuda dela. A raposa dá uma olhada em Kuro e fica assustada, simplesmente olhando para ele. Depois de ver a transformação da raposa, ele diz a ela que agora acredita na sua história. Então os dois vão até a biblioteca. Quando chegaram lá, ela tenta falar com o monstro, mas ele a ignora e tenta atacá-la. Já que Kuro também não pode controlá-lo, eles tentam escapar, mas depois de correr por um tempo, ele se vira e fica de frente com o monstro. E nesse momento o monstro come seu braço. Ela fica com medo, mas vemos que Kuro é imortal e tem regeneração corporal, e o monstro morre bem depois de comer a carne de Kuro. Koto fica chocada com isso e começa a pedir para ele revelar quem ele realmente é. Então Kuro diz a ela para simplesmente perguntar às suas criaturas míticas quem ele é. Ele também diz a ela que quando era mais jovem, comeu 2 tipos de carne de demônio, que lhe deram poderes imortais. No dia seguinte, Kuro vai visitar sua prima no hospital e lá encontra Koto novamente. Eles conversam sobre o que aconteceu na biblioteca ontem, e ela pergunta sobre o braço dele. Ele diz a ela que está bem e diz que quando era mais jovem, uma das carnes que comia era uma sereia, e por isso é que ele tem essa regeneração total do corpo. Mas Koto diz que comendo carne de sereia, você também herda a juventude eterna. No entanto, ele não parece com um menino, mas ele diz que pode ser por causa do mediato que está afetando o poder da juventude eterna. Ela pergunta o que era a outra carne, mas ele não diz. Logo após isso, Koto convida Kuro para visitar uma das criaturas míticas, uma serpente gigante, porque ela ouviu dizer que tem algumas perguntas que somente ela poderia responder, mas Kuro rejeita ir com ela porque diz que tem coisas melhores para fazer, então ela vai sozinha conversar com a serpente gigante. A cobra diz a ela que todos os humanos estão se esquecendo dela, pois ela não recebe orações de humanos há muitos anos, e que os humanos não a consideram mais uma deusa da água. Depois que ela percebe que Koto está chateada, então a cobra pergunta o que há de errado
errado. E Koto responde que ela estava chateada porque seu namorado Kuro não a acompanhou. Ela pede desculpas e pergunta à cobra por que ela queria ajudá-la. Então ela diz que alguns anos atrás, uma mulher jogou um cadáver no lago. A mulher em questão se chama Tanio, e o cadáver foi identificado como um homem chamado Yashihara Hiro, que era o chefe do ex-namorado de Tanio. Tanio foi presa posteriormente e testemunhou à polícia que jogou o cadáver no lago porque ouviu sobre a cobra que gosta de comer humanos e ela deu como oferenda. Mas era mentira, porque na verdade a cobra viu quando ela fez isso e sussurrou dizendo que realmente esperava que alguém encontre o corpo. Ela também notou que Tanio não prendeu nada pesado no corpo para ele não afundar. Então ela definitivamente queria que fosse encontrado. É por isso que ela está pedindo a ajuda de Koto, pois ela quer uma explicação da deusa da sabedoria. Então Koto tenta ajudar a cobra explicando várias versões sobre o que ocorreu, mas cada motivo que ela dá à cobra causava mais confusão. Então ela dá mais um motivo de o porquê Tanio fez isso. E explica à cobra que tudo começou com seu ex-namorado Machai, que morreu nos braços de outra mulher. Esta mulher é sua colega de trabalho. Depois que Machai morreu, foi dito que enquanto ela trabalhava para Hiro, ele brincou com alguns números e desviou uma grande quantidade em dinheiro para sua conta. Ele conhecia o chefe e descobriria que ele não tinha onde esconder o dinheiro. Ele e seu colega de trabalho eram as únicas duas pessoas que sabiam sobre isso. No momento em que isso aconteceu, Tania estava correndo com seu bebê e ela pensou que estava carregando o bebê do homem que acabou de traí-la. Mais tarde, acabou tendo um aborto espontâneo. Então ela jogou o bebê ainda não nascido no rio por despeito. Tania seguiu em frente com sua vida e saiu da cidade. E agora mora sozinha num subúrbio. Os anos passam e Aki visita a casa dela e confessa a ela que na verdade foi ele que desviou o dinheiro e não Machai. E seu colega de trabalho eram as únicas duas pessoas que sabiam disso e ameaçaram tornar público. Então ele matou os dois. Depois de ouvir sua confissão, ele se vingou do chefe e então jogou o corpo dele no rio, esperando que a polícia vasculhasse no rio inteiro na esperança de encontrar o bebê que ela teve com Machai. É por isso que ele sussurrou dizendo a ela que realmente esperava que alguém o encontre. Depois de explicar para a cobra o que aconteceu, ela vê Kuro, que está escondido o tempo todo e ouvindo a conversa. Koto então sai com Kuro e diz a Kuro tudo que ela acabou de dizer à cobra era verdade porque ela ouviu dos seus espíritos, e verificar Tanio no momento em que ela estava sendo detida para saber se realmente o que ela dizia era verdade. O verdadeiro motivo pelo qual ela fez isso foi para ver a cobra comer o cadáver. 2 anos depois, vemos a ex-namorada de Kuro. Saki agora é policial. Ela e seu parceiro discutem um caso recente sobre o cara que caiu no rio. Logo após o incidente, o cara disse a Saki que estava distraído por um lindo fantasma. Ele a descreve como uma dama sem rosto com 2 balões grandes, se é que você me entende. Mas no relatório da polícia, ele escreveu que foi um cachorrinho na estrada que o levou a cair no rio. Seu parceiro discute com ela e diz que é melhor usar a descrição correta, mas Saki diz a ele que é melhor não mencionar a palavra fantasma no relatório, pois isso, galera, só causaria mais problemas. Saki então diz a seu parceiro que isso é obra de um fantasma chamado a Dama de Aço, e logo ele responde dizendo que ouviu muitos casos parecidos com isso, mas que ainda não consegue acreditar que fantasmas são realmente reais. Antes de seu parceiro ir embora, ela diz a ele que esses espíritos yokais existem em seu mundo e que seu próprio ex-namorado também era como esses monstros, mas em uma forma humana, e é por isso que ela terminou com ele. Ela então começa a investigar onde ocorreu o incidente, e lá ela conhece Koto, que acaba caindo em cima do seu carro. Koto na verdade estava enfrentando a Dama de Aço, e foi quando Saki aparece e escuta que a Dama de Aço queria derrotá-la agora. Então correu até lá e tentou lutar contra a dama, mas seu braço atravessou seu corpo. A Dama de Aço então jogou uma viga de metal nela, fazendo ela cair. Koto ajuda ela e faz contato com a Dama de Aço, e logo após o fantasma fugir, Saki então pergunta como Koto conseguiu acertar o fantasma, já que ela não conseguiu. Então ela explica que não é uma pessoa comum. Koto explica para Saki que ela precisa esquecer tudo o que acabou de acontecer e não deve envolver a polícia nisso, pois só causaria problemas. Então Saki puxa seu distintivo e diz ser uma policial e se oferece para trazê-la de volta à delegacia para mais perguntas e tratar os ferimentos que recebeu da luta. Mas depois de ver seu distintivo, ela leu o nome e percebeu quem era, e ficou chocada porque acabou de conhecer a ex-namorada de Kuro. Ela começa a dizer que se soubesse quem ela é desde o início, ela não teria salvado ela da Dama de Aço. Então Saki fica com raiva dela pela grosseria. Elas vão até o apartamento de Saki, e Koto diz que ela e Kuro estão namorando e estão muito felizes. Koto mostra fotos idiota deles juntos, mas depois vendo as fotos, ela diz que eles não deveriam ficar juntos, pois ele parece miserável e infeliz em todas as fotos. Koto discorda, mas Saki diz que saberia, já que foi ela quem namorou com ele por mais de 4 anos. Saki pergunta a Koto por que Kuro não estava lá quando ela estava enfrentando a Dama de Aço.
aço. E ela responde dizendo que ele desapareceu há cerca de uma semana. E a última coisa que ele fez foi mandar uma mensagem para ela, dizendo para não procurar ele. Koto sai usando um espírito na forma de um esqueleto gigante como transporte. Saki então começa a investigar sobre a Dama de Aço e quem ela era antes de morrer. Ela descobriu que o nome verdadeiro da garota é Karen Nanase. Ela tinha 18 anos na época e não estava indo muito bem na vida, até que um dia ela conseguiu um papel importante como atriz principal e se tornou famosa, e foi adorada por muitas pessoas que a seguiam. Ela deu um Google e encontrou um site sobre a famosa, e lá diz tudo o que ela precisa saber sobre Nanase. Ela clica no link e descobre a morte de seu pai. Aparentemente ele morreu de um acidente ao cair da escada, mas também houve rumores que a filha eliminou seu próprio pai, pois ele a odiava por se tornar famosa e atrapalhar a família. Por causa desse boato, Nanase disse que teve que se retirar temporariamente da situação. Alguns dias depois, Nanase morreu com vigas de aço caindo em cima dela, em um canteiro de obras. Koto também está agora procurando uma maneira de derrotar a Dama de Aço, porque todos seus espíritos e pequenas criaturas têm muito medo dela, e como ela é uma deusa deles, ela sente que deve ser a única a impedi-la. Um espírito diz a ela que a Senhora de Aço tinha aparecido, então ela chega no local e a viu lutando contra alguém, e esse alguém era Kuro. Saki também chega e os dois estão assistindo Kuro lutar com a Dama de Aço. Kuro está perdendo a luta e leva um grande golpe com metais que acaba matando ele, mas ele consegue reviver e volta à vida, e agora ele consegue prever todos os ataques dela. Saki não entende como ele foi capaz de fazer isso, então Koto explica que a outra carne que ele comeu quando era mais jovem era uma bestia chamada Kudan. Normalmente ninguém sobrevive depois de comer essa carne, e sua avó foi quem alimentou ele com essa carne de sereia. Depois disso, seu teste final foi comer a carne da bestia Kudan, e depois de comer Kudan, cara, isso ficou estranho. Ele ganhou a habilidade de ver o futuro. No entanto, ele só poderia usar esse poder quando ele morresse. Então, quando a Dama de Aço tirou sua vida, ele agora é capaz de usar esse poder para ver o futuro. E assim, ele consegue prever todos os movimentos dela. Voltando à luta, Kuro quebra o pescoço dela, mas aparentemente isso não a machucou, porque ela se conserta depois e foge. Então Kuro vê os dois olhando para ela. Então percebe que as duas estão olhando para ele, e todos decidem se encontrar no apartamento de Saki. Todos conversam sobre o que pode ser feito para derrotar a Dama de Aço. E é aí que Koto explica que ela é um tipo diferente de fantasma dos espíritos yokai, porque ela foi criada pela imaginação de humanos que a idolatravam. Essas pessoas deram a ela um nome e uma aparência, então acabou se tornando real. Saki pergunta a Koto como tantas pessoas conseguiam pensar na mesma imagem para trazê-la à vida, e ela diz que foi por causa da página wiki que seus fãs criaram para ela. Agora eles precisam reescrever a história da Dama de Aço e torná-la interessante o suficiente para que todos parem de acreditar que a Dama de Aço é real. E se eles puderem fazer isso, todos os crentes da Dama de Aço mudarão de ideia e ela deixará de existir. Para prosseguir com este plano, Koto precisa de mais informações e pede para Saki seus arquivos de investigação. Os arquivos têm todas as informações necessárias sobre Nanase. Eles vão até o local do incidente e, com a ajuda de um fantasma, verificam que ela foi realmente esmagada pelas vigas de metal. No entanto, ela nunca saiu do caminho, quase como se quisesse ser esmagada. Eles conversaram com o fantasma e todos concordavam que deveriam inventar uma narrativa falsa para substituir a antiga e finalmente livrar-se da Dama de Aço. E para confirmar que a história seria um sucesso, eles poderiam usar o poder de Kuro para ver futuros alternativos, e ele pode ver o futuro onde a Dama de Aço não existirá mais. E naquela noite também vemos que o parceiro de Saki era a vítima da Dama de Aço. Com a notícia disso se espalhando, as chances de Koto derrotar a Dama de Aço diminuem. Então ela começa a pensar rápido para inventar uma história para derrotar a Dama de Aço de uma vez. Depois de algumas horas, ela tem 4 soluções para conseguir se livrar da Dama de Aço, mas isso a deixa muito cansada e ela só quer dormir. Saki e Kuro saem para comer alguma coisa. Ela pergunta a Kuro porque ele está namorando Koto, já que ela não é o tipo dele. E ela também diz a ele que sabe a verdade, que ele está apaixonado por sua prima rica, aquela que está no hospital há mais de 3 anos, e é quem Kuro visita regularmente. Eles vão encontrar sua prima, mas quando Saki a conhece, fica assustada, como naquela vez em que ela se separou com Kuro. Rika explica a Saki que mesmo estando doente, ela não vai morrer porque ela possui os mesmos poderes que ele tem. Ela também comeu 2 carnes demoníacas. Depois que Koto acorda, ela conversa com Saki e pergunta a ela se ela sabia sobre Rika ter o mesmo poder de Kuro. Ela diz a Saki que sabia sobre tudo. Eles começam a descobrir quem ela é realmente. Koto também explica que depois que eles deram alta a ela do hospital, ela ficou com ele por algumas semanas e acabaram se tornando amigos enquanto estavam lá. Ela notou que Rika estava sempre no computador e também gostava de criar arte. Koto não tinha notado, mas na verdade a Dama de Aço foi criada pela prima de Kuro. Como ela tem o mesmo estilo de pintura mostrada no site, Koto nunca poderia
imaginar que era ela. Ela então percebeu que Kuro já sabia sobre Rika ser a criadora da Dama de Aço, e por isso ele esteve fora por mais de uma semana, e pediu para que ela não procurasse por ele. Por isso tem sido tão difícil derrotar a Dama de Aço, porque Rika tem usado seu poder para ver o futuro, e ela sempre encontra as pessoas que mais acreditam na Dama de Aço, mas cada vez que ela usa seu poder, ela morre e volta à vida, tornando seu corpo mais frágil, pois ela já fez isso centenas de vezes, só para manter o fantasma vivo, galera. Kuro disse a ela que encontrou a Dama de Aço, e Koto disse que esta será sua última noite para derrotá-la. Eles precisarão de Kuro para lutar contra a Dama de Aço, enquanto Saki e Koto escrevem histórias falsas na página do site, tentando convencer as pessoas em massa a parar de acreditar nela. Então ela fica mais fraca e finalmente desaparece. Rika é vista usando seu poder, onde ela escolhe um futuro onde a Dama de Aço ainda existe, e Kuro está tentando fazer o oposto. Koto tenta convencer as pessoas no site que o fantasma não é real, e que é apenas uma pessoa normal se vestindo como Dama de Aço para escapar impune de cometer um crime, porque eles sabem que as investigações policiais nunca levarão ao verdadeiro culpado. Porém, ela falha ao convencer as pessoas em suas teorias, que elas sempre contradizem seus argumentos. Tenta contar a eles muitos outros motivos pelas quais ela não existe, mas sempre falha. Então isso a leva a uma quarta e última história, onde ela conta no site que Karen Nanase ainda está viva e ela queria encontrar uma maneira de sair dos holofotes devido a todos os rumores sobre ela ter eliminado seu pai e etc. O que a levou a ser abandonada pelo resto da sua família e sua irmã. Ela queria um novo começo e fez isso encontrando uma sósia dela. Quando a conheceu, elas começaram a conversar e ficaram amigas. Um dia ela pediu um favor, que era virar uma isca e ajudá-la a direcionar os paparazzis para longe do local. Ela concorda em ajudar Nanase e começa a pintar o cabelo e vestir suas roupas. Ela diz para ela correr para o canteiro de obras e ela vai encontrá-la lá mais tarde. Então ela é atingida e inconsciente, logo depois esmagou seu rosto com a viga de aço para que ela não pudesse ser totalmente identificada. Dessa forma, Nanase disse que poderia fingir ser ela e viver uma vida normal, mas alguns dos usuários começaram a perguntar qual era o objetivo da Dama de Aço, se a verdadeira Nanase estava realmente viva. Então outros usuários apontam que a verdadeira Nanase pode ser aquela mesma que criou o site, fazendo com que todo mundo acreditasse que ela estava realmente morta. Graças a isso, todos começaram a acreditar que Nanase ainda estava viva, e ela mesma criou o site para esconder o fato de que ela estava viva. Kuro finalmente consegue derrotar a fantasma, e ela desaparece da existência. O passo final deles é encontrar a prima de Kuro e a derrotá-la. Mas para saber da continuação dessa história, você tem que deixar seu like nesse vídeo e se inscrever para não perder quando o próximo capítulo for postado. Então eu te vejo no próximo vídeo que eu te recomendo aí na tela, e até mais, galera!